coisas que eu falei, algumas coisas foram colocadas nas minhas redes sociais, mas acaba aqui sendo muito vago tudo, porque a gente acaba se limitando a falar muita coisa da vida da gente. Mas eu quero falar do início. Eu quero falar de como eu cheguei até Jesus e de como Jesus chegou até a mim. Eu nasci dentro de um lar não evangélico. Primeiro que eu nasci e fui rejeitada pelo meu pai e a minha mãe tiveram muitos filhos. E quando eu nasci, minha mãe já estava passando muitas dificuldades, porque o primeiro marido de casamento dela havia lhe abandonado. E o envolvimento que ela teve com meu pai também derivou-se essa gravidez indesejada da parte dele, porque ele era casado. E minha mãe acabou tendo que assumir a responsabilidade total dessa gravidez, já com outros filhos. Eu nasci dentro de uma época em que minha mãe passava fome. Dentro de uma época que minha mãe já tinha dormido na prisão com os filhos. Porque um carro da polícia teve compaixão de vê-la na rua com os meus irmãos queimando em febre. E levou ela para dentro de uma delegacia e ela passou a noite nos bancos dentro da delegacia. A minha mãe também não servia a Deus. Ela servia a outros deuses. Eu não quero dar nomes ou denominar religiões, mas ela servia a outros deuses. E minha mãe tinha uma vida muito miserável. Eu me lembro quando eu comecei a entender um pouco das coisas. Eu me lembro que a gente morava dentro de um quarto. Eu estou falando de um quarto que tomava mais ou menos aqui onde eu estou, até onde está o final ali da parede ali da bateria. Era um quarto para 8 crianças. Não era dentro do quarto, era do lado de fora. E eu me lembro que o banheiro, Lucinha, não era de louça. Era feito de cimento. Um buraco grande, que a gente tinha que subir em cima daquele vaso, ficar de coca. E o medo de cair dentro daquele vaso, daquele bueiro, era sempre muito atormentador. Então a gente tinha que ter um cuidado para ir naquele banheiro. E o banheiro era compartilhado com toda a avenida. Quantas de nós, das minhas irmãs e os meus irmãos, pegaram doenças lá? Me evangelizavam através de um livro amarelo que eu não me esqueço até hoje. Eles dizem que o Senhor existe e que um dia haverá um paraíso na terra, que os animais viverão junto conosco. Essa era a minha crença na época. Era a única informação que eu tinha a respeito de Deus. E eu me ajoelhei naquele quintal, olhei para o céu e falei: se o Senhor é esse Deus mesmo que aquele povo passa aqui pregando para mim, eu vou criar essa cachorra, esse animal não vai morrer. Vocês não acreditam não, mas foi a primeira cachorra na minha vida que eu vi crescer. Eu estou te falando que um animal trouxe resposta da existência de Deus para minha vida. A cachorra morreu de velhice. E eu estou falando que o alimento não chegou, mas a cachorra sobreviveu. Através daquilo Deus falou: eu existo. E estou aqui e vou lhe provar isso. Ela para uma igreja. Ela disse para mim: se arruma,
porque hoje a gente vai para a igreja e eu topei. Eu me lembro que eu cheguei dentro desta igreja, estava acontecendo um culto, eu estava com 12 anos de idade. Estava acontecendo um culto. E eu me lembro que eu sentei na última cadeira, porque eu era muito tímida, muito envergonhada. E o culto começou a acontecer. E eu comecei a observar as coisas. E eles começaram a falar de Deus e falar algumas coisas que eu já tinha ouvido através da boca daquele povo que passava evangelizando na minha porta. E de repente eu lembrei do que eu tinha falado com Deus quando eu me ajoelhei naquele quintal apresentando aquela cachorra. E eu disse para Deus: Deus, por que tu não faz comigo o que tu fez com aquela cachorra? Porque até esse ponto eu estava querendo tirar minha vida. Eu tinha perdido totalmente as expectativas. Mas quando ela me levou nesta igreja, que eu sentei e falei isso com Deus, eu me lembro exatamente quando alguém pegou o microfone e começou a louvar um dos hinos que marcaram a minha vida. Foi naquele momento que eu decidi fazer algo que eu já deveria ter feito há muito tempo, se eu conhecesse antes o poder desse Deus que eu sirvo hoje. Ele pegou o microfone e começou a cantar: Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Sabes quando assento ou me levanto. Se quer deitado, quer andando, sei que tudo em mim conheces, mesmo que não haja em mim palavra. Sei que tudo me conhece, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas.